Gravíssimo. Pega aqui um negócio que vai te deixar de boca aberta. O governador Tarcísio de Freitas, esse que adora aparecer como um gestor competente, ele acaba de ser exposto por ninguém menos do que o Fernando Haddad. E olha, não é fofoca não, é coisa documentada, com contrato, com Tribunal de Contas envolvido. O Haddad, ele soltou uma frase que já tá rodando a internet. Ele disse que o Tarcísio é especialista em assinar contratos mal feitos. Isso é pesado, né? Mas o pior é que isso não é somente retórica de campanha, não. Tem histórico, tem prova, tem órgão de fiscalização confirmando. E eu vou te mostrar tudo isso agora, com calma, ponto por ponto, sem cortar nada, porque você precisa entender o tamanho dessa bomba antes que ela estoure de vez na eleição. Fica comigo até o final, que essa história tem camada atrás de camada e no final eu vou te contar para onde isso pode levar o futuro de São Paulo, da sua conta de água e do seu voto em 2026. Esse é o tipo de informação que toda eleitora e eleitor paulista precisa ter na mão antes de votar. Então vamos começar pelo passado de Tarcísio, porque é ali que a casa começa a cair de verdade. Entre 2019 e 2022, ele foi ministro da infraestrutura no governo Bolsonaro, sempre vendido como o cara técnico, o gestor que entrega, o fora da política. Lembra dessa fase? Pois é, segundo o Haddad, praticamente todos os contratos de concessão ferroviária que foram assinados naquela época tiveram que ser refeitos. Isso mesmo, refeitos do zero, depois de já assinados e publicados. E quem teve que arrumar essa bagunça toda foi o ministro atual, Renan Filho, com acompanhamento direto do TCU, o Tribunal de Contas da União, que é o órgão que fiscaliza se o dinheiro público está sendo bem usado nesse país. Ou seja, não foi o Haddad que inventou isso da cabeça, foi o próprio governo federal, depois dele, que precisou corrigir, é claro, o estrago deixado. E o cara que assinou esses contratos torcidos, hoje ele governa o estado mais rico do Brasil, com um orçamento bilionário. Faz sentido para você? Mas aí entra a parte que acaba mexendo diretamente no seu bolso, que é a Sabesp. Você lembra que em 2024, o governo de Tarcísio ele privatizou a Sabesp, que é a companhia de saneamento de São Paulo, aquela que cuida da água que acaba chegando na sua casa, no seu chuveiro, na sua torneira? Pois bem, segundo a matéria do Brasil 247, a Equatorial Participações comprou um bloco de 15% das ações por 6,9 bilhões. Parece um monte de dinheiro, né? Mas o problema não é o valor em si, é como que esse processo todo foi conduzido do início ao fim. O Haddad, ele foi categórico. Ele disse que tudo foi muito mal explicado, desde a elaboração do edital até a forma como os outros participantes interessados foram, digamos assim, desistindo um por um, até sobrar só um único nome na mesa, que é a Equatorial. Coincidência? Você decide aí. Mas o fato é que esse tipo de afunilamento de candidatos, até restar apenas um único comprador, acaba levantando a maior suspeita possível sobre qualquer privatização feita no Brasil. E isso não pode passar batido de jeito nenhum. E olha, eu não tô aqui somente repetindo o que o Haddad falou, não. Eu tô te trazendo o contexto todo, com calma, para você enxergar o quadro completo, sem cortes, porque depois que a Sabesp ela foi privatizada, começaram a pipocar problemas sérios pela cidade. Um dos mais graves foi um vazamento de gás durante uma obra da própria empresa no bairro do Jaguaré, lá na zona oeste de São Paulo. Agora, imagina a população ali, morando perto de uma obra que acabou vazando gás, com medo real de uma explosão dentro do próprio bairro. Isso não é só ruído político de internet, não. Isso é risco concreto para a vida das pessoas. É coisa que pode, é claro, acabar em tragédia de verdade. E sabe o que é o pior de tudo? Quem autorizou essa privatização foi exatamente o governo do Tarcísio, que hoje ele tenta passar a imagem de gestor eficiente, de gestor técnico, sem ideologia, focado em resultado prático.
Só que toda essa eficiência parece, é claro, sumir bem rapidinho quando o assunto é fiscalizar a empresa que comprou um serviço essencial do Estado todo. Agora deixa eu te mostrar a jogada política por trás disso tudo, porque é aqui que a história fica ainda mais interessante. O Haddad já é pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. E ele tá, é claro, deixando bem claro, sem rodeios, se ele for eleito, ele vai pegar esse contrato da Sabesp e vai colocar a régua nele, sem pressa, mas sem perdão nenhum. Então ele falou que qualquer avaliação futura passaria, é claro, obrigatoriamente pela verificação das cláusulas de proteção ao consumidor, antes de pensar numa possível restatização da empresa inteira. Ou seja, ele não está prometendo um milagre da noite para o dia, ele está sendo muito cauteloso. Primeiro, entender o que foi assinado, linha por linha, cláusula por cláusula. Depois, ele vai decidir o que ele vai fazer com calma e responsabilidade. Para mim, isso é o mínimo, o básico que qualquer governante deveria fazer com um contrato desse tamanho, que, é claro, acaba afetando diretamente a água que chega na casa de milhões e milhões de paulistas todos os dias da semana. Não tem pressa para fazer isso direito, tem, é claro, responsabilidade com o dinheiro público. Mas olha, vamos ser justos com a história também, porque é importante entender a estratégia toda por trás. Por que será que o Tarcísio ele insiste tanto em vender essa imagem de técnico, né, de ex-militar organizado, de cara que entrega a obra rápido? Bom, porque essa narrativa, ela funciona, é claro, muito bem na propaganda de TV e, é claro, nas redes sociais, mas ela acaba escondendo um detalhe gigante. Entregar obra não é a mesma coisa que entregar contrato bom para o povo. Então você pode até construir uma estrada, uma ferrovia, privatizar uma empresa inteira de uma vez só, mas se o contrato ele for mal feito, quem vai pagar a conta no final das contas é sempre o povo trabalhador, é o usuário do trem, é o consumidor de água, é o cidadão comum que vai ver a tarifa subir sem nenhuma explicação clara ou até mesmo justificativa técnica. Então é exatamente isso que o Haddad está expondo agora, com nome, sobrenome e data. Então isso não é discurso vazio de campanha, é histórico documentado de contratos que, é claro, precisam ser refeitos do começo ao fim. Isso a gente não pode deixar passar batido de jeito nenhum, em nenhuma campanha. Mas agora pensa comigo com calma, sem pressa. Se já tiveram que refazer praticamente todos os contratos ferroviários que o Tarcísio ele acabou assinando enquanto ele era ministro, qual que é a garantia, qual é a segurança real de que o contrato da Sabesp que foi assinado já como governador, está livre desse mesmo tipo de problema grave? Essa é a pergunta que eu queria que você guardasse com você, anotasse mentalmente. Porque enquanto ele tenta empurrar a narrativa de que privatização é sempre sinônimo de eficiência e modernidade, a gente está vendo aqui com fonte e tudo documentado oficialmente que o histórico dele com contratos públicos é, no mínimo, extremamente problemático e, é claro, repetitivo. Então, quando o assunto é água, recurso essencial, sem concorrência real para o consumidor, de alguma forma sem opção nenhuma de trocar de fornecedor como você faz com o celular, esse tipo de contrato mal feito pode custar muito caro, caro de verdade, direto do bolso de quem acaba morando em São Paulo. Então guarda essa pergunta, porque ela vai voltar com força lá na frente em outros vídeos. Agora, para quem acha que isso é somente treta de eleição e que vai passar batido como sempre, eu preciso te lembrar uma coisa muito importante. 2026 é ano eleitoral e São Paulo é, sem nenhum exagero, o estado mais importante do país, principalmente no jogo eleitoral. Então tudo que sai agora, toda declaração, toda entrevista acaba virando munição pesada para a campanha que já começou. E o Haddad, ele sabe muito bem disso. Ele não está só criticando por criticar, não. Ele está construindo peça por peça, com cuidado e estratégia, a narrativa de que o Tarcísio ele entrega marketing bonito, no lugar, é claro, de gestão responsável de verdade. Tem argumento técnico de sobra para sustentar tudo isso. Contrato ferroviário refeito pelo TCU, edital de privatização mal explicado, segundo as próprias palavras dele, e episódios recentes gravíssimos, como o vazamento de gás no Jaguaré.
não é pouca coisa, é uma sequência de fatos que se encaixam perfeitamente um no outro. E enquanto isso, tem outro capítulo rolando nos bastidores, em paralelo a tudo isso, que é a definição da chapa do Haddad para o governo de São Paulo. Então ele mesmo acabou confirmando em entrevista que ainda ele não fechou o nome do vice e que isso, é claro, depende diretamente de conversas do próprio presidente Lula com o PSB, especificamente com nomes como João Campos, Márcio França e Simone Tebet, que, é claro, disputam espaço dentro dessa aliança toda. Segundo o Haddad, com Lula e o vice-presidente Alckmin na mesa de negociação, fica tudo muito mais fácil de resolver rapidinho. Então isso acaba mostrando uma coisa muito importante, que é a articulação política que está rolando em paralelo às críticas que ele faz publicamente. Ou seja, o Haddad, ele está, sim, ao mesmo tempo, organizando a casa por dentro e batendo forte no governo atual sem parar. Então é a estratégia pura de quem já está de olho na disputa de 2026, jogando, é claro, nos dois tabuleiros, o discurso público duro contra o Tarcísio e a montagem cuidadosa da aliança que pode, é claro, sustentar toda a sua candidatura. E é exatamente por isso que eu trouxe esse vídeo para você hoje, sem enrolação, porque enquanto a propaganda do governo Tarcísio tá mostrando obra inaugurada, fotos sorrindo, discurso bonito de Brasil que dá certo, tem um histórico inteiro de contratos problemáticos que estão rodando por baixo do tapete e agora isso acabou virando o tema central da campanha eleitoral, com nomes, com datas, valores e órgãos de fiscalização envolvidos. Tudo isso documentado e verificado. Então, se você mora em São Paulo ou conhece alguém que mora, é exatamente esse tipo de informação que precisa circular antes da eleição chegar de vez. Então deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse tipo de privatização e principalmente o que ocorreu na Sabesp. Compartilhe esse vídeo agora com mais gente, para que outras pessoas consigam compreender o que está rolando, né? O que está realmente em jogo. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque essa história ainda vai longe e eu vou continuar trazendo sempre com fonte tudo de novo que aparecer sobre esse confronto direto entre o Haddad e o Tarcísio. Olha, não se esqueça, hypa o nosso vídeo, porque é extremamente importante. Quando você hypa, né, o vídeo ele acumula pontos, quando você curte, quando você comenta, o YouTube ele entende que esse vídeo está trazendo engajamento e de alguma forma ele é relevante para mais pessoas. Então o YouTube vai divulgar esse vídeo para mais pessoas e o nosso canal vai continuar crescendo cada vez mais. Até o próximo vídeo!